Atenção, boa noite. Gostaria de pedir aos vereadores que ainda não assinaram o pequeno expediente que o façam.
pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 60ª sessão ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Três Pontas. Sejam todos bem-vindos, público aqui presente, imprensa local, todos que nos assistem através da internet, nos nossos canais do YouTube, Facebook da Câmara e também no site da Câmara Municipal. Agradeço também a presença sempre massiva dos nossos vereadores e dos servidores dessa casa que trabalham sempre com tanto afinco, com tanta vontade, que sempre estão conosco aí dando todo o suporte. Sejam todos sempre bem-vindos, essa casa também é de vocês. E quando não der para estar presente, conosco aqui, assistam de casa, fazendo seus afazeres. É importante que a população sempre participe da política local. Vamos começar aqui, como de praxe, votando a aprovação ou não da ata da sessão da segunda-feira passada. Essa ata está presente aqui de forma, em matéria, de forma concreta, mas quem deseja lê-la está presente no site da Câmara, tá? Então é só acessar lá e fazer o download do arquivo. Peço aos senhores que votem. Quem quiser também se interar sobre os assuntos que foram debatidos nessa sessão, que está sendo aprovada aqui essa ata, basta assistir aos vídeos que ficam gravados no Facebook da Câmara Municipal, ou no site da Câmara Municipal, ou no canal do YouTube. É só jogar lá Câmara Municipal de Três Pontas. Devidamente votado, de forma unânime, a ata está aprovada. Passaremos agora a palavra ao secretário da mesa para que ele faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas, inclusive a leitura dos projetos que foram protocolados para serem analisados pelas nossas comissões nesta semana, para ser colocado em votação e discussão aqui na próxima segunda. Passo a palavra, então, para o vereador Matheus Dias, secretário desta mesa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite também, senhora vereadora Valéria. É um grande prazer aqui estar com vocês nessa noite. Cumprimento aqui também a nossa imprensa local, cumprimento ao público que nos assistem de casa, cumprimento também o público presente aqui na Câmara. É um grande prazer estar com vocês. Senhor presidente, lerei agora as matérias protocoladas. Projeto de emenda à Lei Orgânica 001 de 2026. A presente proposição tem por finalidade atualizar a lei orgânica do município de Três Pontas, adequando-a à Constituição Federal, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e à técnica legislativa prevista na Lei Complementar número 95/1998. Destacando-se revogação de normas que permitiam a efetivação de servidores sem concurso público, a atualização das regras previdenciárias conforme a emenda constitucional número 103 de 2019, a correção do quórum de aprovação de matérias relativas a servidores públicos, em conformidade com o tema 1352 de repercussão geral do STF, e a vedação expressa ao nepotismo em cargos comissionados. Segundo, senhor presidente, projeto de lei do Executivo 069 de 2026. A presente proposição tem por finalidade alteração legislativa para cumprimento da recomendação número 06 de 2026, para a execução das emendas no exercício de 2026. Terceiro, projeto de lei do Executivo 070 de 2026, iniciativa Executivo Municipal. A presente proposição tem por finalidade viabilizar a execução da Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura, lei número 14.399 de 2022, no município. Senhor presidente, essas foram as nossas matérias protocoladas. Agora, a pedido do vereador Geraldo José, serão lidas aqui emendas parlamentares que foram repassadas ao nosso município neste ano de 2026. Peço ao secretário que leia o nome do deputado e a quantia enviada ao nosso município.
Vamos lá, senhor presidente. Grego. Deputado Grego. Valor. 30 mil reais, né, para o município. Mais uma do Grego. 100 mil. Mário Henrique Caixa. 7 mil. 70 mil. Mário Henrique Caixa de novo. 110 mil. Mário Henrique Caixa. 120 mil. Mário Henrique Caixa. 60 mil. Outra do Mário Henrique Caixa. 1 milhão. Mário Henrique Caixa de novo. 180 mil. Mário Henrique Caixa. 100 mil. Mário Henrique Caixa. 40 mil. Mário Henrique Caixa. 35 mil. Mário Henrique Caixa. 50 mil. Mário Henrique Caixa. 100 mil. Mário Henrique Caixa. 150 mil. Mário Henrique Caixa. 132 mil. Mário Henrique Caixa. 200 mil. Mário Henrique Caixa. 50 mil. Mário Henrique Caixa. 50 mil. Mário Henrique Caixa. 50 mil. Professor Cleiton. 50 mil. Ricardo Campos. 300 mil. Rodrigo Lopes. 350 mil. Secretaria de Estado de Educação, 324.048 centavos. Secretaria de Estado de Educação, 324.048 centavos. Secretaria do Estado de Educação, R$ 563.312 reais. Secretaria de Estado de Educação, R$ 564.312 reais. Essas foram, senhor presidente, as emendas parlamentares do deputado, como o senhor pediu, senhor Geraldo. Pela ordem, presidente, a todos os vereadores, boa noite a todos, boa noite, Valéria, boa noite, público presente, público que está em casa. Eu pedi esse documento ao Executivo para aqui alertar os nobres edis, né, os nobres vereadores, porque eu vejo muita conversa que fulano mandou tanto, mandou 800 mil, o outro mandou 700 mil, o outro mandou 300. Cadê o dinheiro? Cadê? O que chegou foi isso aí. A maioria do Mário Henrique Caixa e de outros deputados estaduais. Então, vocês que saem atrás de recursos, eu acho que tem que cutucar os deputados de vocês, o que chegou aqui agora até isso. Eu vi tantos vereadores falando que chegou 800 de um, 400 de um, 300 do outro. Essa conta não está fechando. Vereador, eu agradeço o seu posicionamento, tá? Nesse momento de expedientes agora, a gente vai se limitar apenas à leitura do que foi pedido. E agradeço a sua pontuação, tá bom? Muito obrigado. Senhor presidente, pela Pois ordem não? também, gostaria que confirmasse nesse documento se foi lido somente deputados estaduais, porque não apareceu o deputado federal. Deputados federais. Aqui, por enquanto, só deputados estaduais. Tanto é que nós recebemos a emenda do Nicolas Ferreira também, né, que foi aprovado agora há pouco. Mas aí, Domingos, Diego Andrade, Sim. tem alguns deputados que não estão aqui porque são federais. Então, aqui é apenas de âmbito estadual. Obrigada. Senhor presidente, mas do Negro já faz 3 anos, né? Não é agora não. Não, mas isso daqui, ô Roberto... É do mandato passado. Mas é o que foi repassado já à prefeitura, tá? E que está sendo colocado em prática no ano de 2026. Vamos passar agora ao nosso pequeno expediente. O pequeno expediente é quando os vereadores podem usar da tribuna durante 5 minutos para fazer as devidas pontuações sobre aquilo que eles consideram de interesse coletivo e relevantes para o nosso município. Eu vou começar com o primeiro inscrito nessa noite, que é o vereador Antônio Carlos de Lima. Senhor presidente, com cumprimento à mesa, senhores vereadores, vereadora Valéria, imprensa aqui presente, em nome do João meu sobrinho, cumprimento das demais pessoas que se faz presente aqui nessa casa, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, funcionários da casa, meu boa noite. Senhor presidente, primeiramente, queria fazer aqui uma crítica construtiva e vou explicar o porquê.
Primeiramente, questão do bota fora. Já falei aqui nessa casa e vou voltar a falar de novo. Dinheiro jogado fora. Qual o motivo? É esse aqui, ó. Hoje eu pedi para o secretário para que olhasse para mim, pedisse para alguém da confiança dele, fosse no bairro Tande Brito, que já foi feito o bota fora lá, olhar como é que está lá, né, a situação. Bom dia. Realmente, lá tem dia lá, guarda-roupa, sofá, viu? Porque lá você não faz nem 15 dias que nós passou lá e aposenta de novo. Mas você não for lá hoje, nós estamos fazendo cidade de jardim aqui. Se acabar em tempo, nós já estamos... Ô, Adson, bom dia. Realmente, lá tem mesmo lá, guarda-roupa, sofá, viu? Porque lá você não faz nem 15 dias que nós passou lá e aposenta de novo. Mas O que eu quero dizer com isso, senhor presidente? Eu acho que usar um pouquinho de inteligência, eu acho que essa casa poderia investir ou pedir para a prefeitura que deveria investir em tentar educar as pessoas, entendeu? Aí sim, conscientizar os moradores, aí sim eu concordo da prefeitura gastar dinheiro. Mas ficar aí com bota fora, vai no bairro, cata, na segunda-feira, vai na sexta-feira, no sábado, na segunda, a rua está com anarquia de novo. Eu acho que dinheiro público, acho que tem que ser mais bem aproveitado, respeitado, porque enfim, é dinheiro que o povo paga, né? É dinheiro de imposto do povo. Então, acho que tem que ser mais bem gasto e devidamente gasto. Não pode ficar aí fazendo graça aí com o negócio de botar fora, e filmando, e postando. E o resultado a gente está vendo aqui. Ó. Faz 15 dias que o Robinho está falando aqui para o secretário que fez a limpeza lá, já tem guarda-roupa jogado fora, tem um monte de coisa jogado pela rua lá. Então, acho que fica difícil. Né? Então, vamos pensar nisso aí, vamos conscientizar primeiro a população, criar um projeto de multa, alguma coisa nesse sentido, para depois a gente pensar na questão de botar fora. Segundo, senhor presidente, assunto que me traz a essa tribuna, a pedido de uma funcionária da Lu Perfumaria que tem um parente que faz tratamento em Varginha, eu procurei saber, não consegui falar com a secretária de saúde, mas consegui falar com o subsecretário, doutor Felipe. E ele me explicou o seguinte, a pessoa que tem condições, que está habilitada, entendeu? Que tem condições físicas, mental, ela tem que ir de ônibus para Varginha para fazer o tratamento. As pessoas que não têm condição, é só procurar a Secretaria Municipal de Saúde que o carro vai estar disponível para levar quantas pessoas forem. Esse é o recado que o subsecretário me deu. Segundo assunto que me traz, terceiro assunto que me traz aqui, até muito triste, senhor presidente, eu com o Robertinho andou pesquisando umas denúncias aí, e muito triste porque a gente está tendo muita reclamação dos pais de alunos da zona rural, a questão de condução, não está tendo condução, buscando aluno em carros pequenos, carros populares. Às vezes crianças têm até que vir no colo um do outro, né? Bem constrangido isso, né? E temos aqui foto para provar, e ainda estamos apurando ainda, a senhora chefe do transporte escolar, dona Aline, o carro, ela, para quem não sabe, ela mora em Varginha, viu? Não mora em Três Pontas, não. O carro da Secretaria de Educação buscando ela e levando. Então, assim, eu acho que o cúmulo de todos os absurdos. O cúmulo de todos os absurdos. Porque para buscar o aluno não tem condição, mas para buscar a chefe do transporte escolar em Varginha tem condição. E temos foto para provar. Pedi para o Paulo, que é o empresário dessas câmeras aí da ONU, ele me passou as imagens que eu pedi para ele, temos aqui gravado, o Robertinho também tem, pedi para o prefeito, ele diz que já recebeu a denúncia e está apurando, então a gente espera muito em breve que alguma providência seja tomada. E outro assunto também que me traz aqui, inclusive falei com o senhor prefeito, e quero pedir encarecidamente providência, já. Morro Vermelho é uma comunidade de 100 e tantos moradias que tem lá, mais ou menos 400, 500 pessoas residem naquela comunidade. E o que está acontecendo? Fizeram um edital agora há poucos dias, senhor presidente, em vez de fazer para técnico de enfermagem, fizeram para administrativo. Muito boa pessoa que passou lá no edital, deu muito educada, entendeu? Mas não sabe olhar uma pressão, não sabe aplicar uma injeção, não sabe fazer um curativo. Então, pedi hoje, encarecidamente, para o senhor prefeito que tome providência. Foi feito agora há pouquinhos dias o edital, são várias pessoas que passou aí no edital para técnico de enfermagem. Espero que o senhor prefeito tome uma providência. Muito obrigado. Passaremos agora para o segundo vereador inscrito, o vereador Roberto Cardoso.
Senhor presidente, com cumprimento a todos, quero cumprimentar os funcionários da casa, imprensa aqui presente, público de casa, na pessoa da CIE, cumprimento todos aqui presentes, pessoal que faz tratamento na oncologia de Varginha, uma boa noite a todos. Quando a gente pensa que a coisa está ruim, vem coisa pior ainda. Essa semana várias pessoas me procurou para falar sobre a oncologia. A partir de dia 9/4, quinta-feira, foi cortado o veículo que leva as pessoas para fazer tratamento de câncer em Varginha. Será que alguém quer ter câncer? Acho que não, né? Então, foi cortado o veículo. Quem quiser tem que ir na rodoviária, vai pegar o ônibus para ir fazer o tratamento em Varginha. Então, isso eu acho um absurdo. Queria pedir ao prefeito, pelo amor de Deus, vamos rever essa situação. Olha quantas pessoas estão com cartaz aqui, pedindo o apoio da Câmara para poder resolver essa situação. Quem faz tratamento não tem ninguém bom, não. Se está fazendo tratamento porque está ruim, ninguém quer ir lá em Varginha à toa. Passear, 6 horas da manhã pegar o ônibus para ir para Varginha. Então, saúde é primeiro lugar. Eu acho que o prefeito precisa sair nas ruas, ouvir a população, né? Precisa fazer a visita nas coisas da prefeitura. O prefeito não pode ficar só dentro do gabinete, achando que é Deus. Então precisa sair na rua, ver as coisas que estão acontecendo, precisa sujar o pé de terra. Não é só ficar lá dentro do gabinete. Tem gente que às vezes não sabe nada e às vezes quer dar algum palpite errado. O prefeito precisa visitar os postos de saúde na madrugada, conversar com a população, ir no pronto-socorro, precisa ir lá no almoxerifado, ver as obras, né? Na Secretaria de Educação até hoje, o prefeito não foi lá, eu trabalho lá. Na almoxerifado, parece que eu informei, foi 3 vezes. Na educação ainda não foi nenhuma vez. Precisa ver a limpeza nas ruas aí, que está uma vergonha, tapa-buraco. Se você olhar o tapa-buraco aí, você fica triste. Precisa ouvir as pessoas, gente. Essas pessoas, foi aqueles que votou na gente, que pagam o nosso salário. Então, é difícil. O nosso salário vem da população. Vai passar um dia lá no hospital, lá no Bom Pastor, para você ver o que é sofrimento. Lá todo mundo igual. Lá que você vê que a gente não vale nada. Lá não tem rico, não tem pobre. Lá na oncologia, vai lá. Eu já levei muito paciente. Tinha um paciente, gente, que eu levava ele. O dia que eu ia na ambulância velha que a prefeitura tinha no Aparati, ele agradecia 1000 vezes. Porque ele ia deitado, ele não podia sentar. Chegava lá e ficava em pé, certo? Não tinha jeito dele sentar. Então, é uma situação complicadíssima. Então, é muito complicado. Hoje também, gente, está cortando para cortar gasto. Hoje teve uma denúncia, uma van que foi para Belo Horizonte levar paciente, fazer tratamento de vista. Essa van saiu daqui, foi lá em Varginha buscar duas mulheres para fazer curso lá em Belo Horizonte. Olha a volta que deu. O carro não é exclusivamente para a saúde? Então eu queria que mandasse um ofício, presidente, para a nossa secretária. De repente ela nem está sabendo disso, que às vezes o chefe que mandou. Vamos informar disso. Pegar o boletim de viagem. Tem certeza que o motorista foi com autorização de alguém, não ia por conta dele. Então eu queria que mandasse, pedir o boletim. E o que aconteceu? Porque foi levar as 2 mulheres para fazer curso. Inclusive, fiquei sabendo que o pessoal que foi estava pronto, estava esperando o carro lá. Então, uma situação bastante complicada. O carro é exclusivamente da saúde. Então, aí vai levar a gente para fazer curso. Foi lá em Varginha buscar. Poderia ter buscado o paciente na primeira, levar esse pessoal, problema de vista, ficar levando baque aí nas estradas, com a estrada ruim aí como está. Então, para que dar essa volta? Ter outro carro para buscar, para levar. Aí vai lá em Varginha, não foi levar, foi lá buscar para levar para a diferença de 80 quilômetros. Então, eu queria que pedisse, mandasse um ofício. A Giovana informar para nós, talvez ela nem sabe, né? Então, eu queria que mandasse esse ofício para a gente informar direitinho. Muito obrigado e boa noite. Gostaria de chamar agora o terceiro vereador inscrito da noite, o vereador Daniel Rodrigues.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário dessa mesa, vereadores, vereadora Valéria, público aqui presente, imprensa, todos que nos acompanham pelas redes sociais e servidores dessa casa. Senhor presidente, começo dizendo que, segundo o vereador relatou, que o que o bota fora é dinheiro jogado fora, eu não acho. Hoje a prefeitura ela não cede mais caçamba para as pessoas carentes, para as pessoas que precisam. Eles até falam, né? Ah, se precisar pode ligar na assistência social, mas enquanto eu estou vereador, hoje eu vi, até hoje, ninguém que precisou de uma caçamba, uma pessoa simples que precisa, nem todo mundo tem condição de pagar R$ 300 em uma caçamba. Então foi aí que surgiu o projeto desta casa, que a gente tem contribuído. Os servidores, né, que estão lá à disposição mesmo de toda a comunidade, ela tem que nos ajudar, é lógico. As pessoas, elas todos os dias colocam lixo para as ruas, mas isso também é uma questão de saúde pública. Enquanto eu estiver nessa casa, né, e se vontade do prefeito, eu vou continuar ajudando o Bota Fora. Isso, e mesmo não estando vereador, pode contar comigo. Em todos os momentos eu não faltei de nenhum e com certeza, né, sigo muito feliz ajudando toda a comunidade com esse projeto. Né, volto a dizer que não é um dinheiro jogado fora, e sim um investimento, porque muita gente não tem como pagar uma caçamba de R$ 300, que é também dever da prefeitura ajudar. E de várias vezes eu já alertei o executivo e pedi para que voltasse com esse programa, que tanto tem que ajudar as pessoas mais carentes do nosso município. Senhor presidente, eu também, com indignação, fiquei muito triste, recebi, né, hoje, mais cedo, até vim aqui no jurídico e pedi que encaminhasse um ofício em questão dos carros, né, para as pessoas, né, dos pacientes oncológicos. Fiquei muito triste de saber também, né, que agora vai ser, né, mais uma burocracia para as pessoas. Eu acredito que sim, tem que ver redução de gasto na prefeitura, mas não é com isso. Quantas vezes a gente tenta aqui, né, ajudar o executivo, trazendo emendas parlamentares, no qual o vereador hoje citou, que muitos falam, eu, graças a Deus, todas que eu disse aqui, né, em plenário, nunca emendas empenhadas, mas sim emendas pagas, como o Ricardo Campos já nos pagou R$ 300 mil, que foi, né, aí também para ajudar na saúde. Então, fico muito feliz de ajudar, mas triste também com essa questão. Acho que a Secretaria de Saúde precisa rever essa questão. Realmente, essas pessoas precisam de respeito, né, e não precisa, né, tomar essas atitudes. E, na maioria das vezes, a Secretaria de Saúde ou outras secretarias, como tivemos fechamento das escolas, elas sempre preferem tomar essas atitudes e não falar para nenhum vereador, não comunicar à comunidade o que é que realmente está se passando, e acaba, né, ficando ruim, né, criando toda essa situação. Então, eu espero, né, que possam rever todo esse caso, em nome de todos os pacientes oncológicos, com certeza, né, merecem a total atenção e também respeito. Por muitas das vezes também encaminhei mensagem à Secretaria de Saúde pedindo para que revesse, né, as questões também da marcação. Uma amiga também me mandou mensagem. Antigamente ela conseguia marcar o carro porque ela trabalha o dia todo através do WhatsApp, e agora ela tem que sair do trabalho e ir até a secretaria. O patrão não entende, ele não tem pena de pessoas que ali trabalham, então eles não cedem para a pessoa poder sair lá marcar o carro. Então isso não é difícil. Também podem colocar, né, essa marcação do carro através dos meios digitais, e também pedir, né, a possibilidade da implantação de sistemas de agendamento de consulta nos postos de saúde. Mais uma vez falando aqui nessa casa, quantas vezes a gente já falou isso. Ah, mas já tentou, mas tenta de novo. Outras cidades têm, as pessoas não precisam madrugar na fila. A gente tem falado isso todas as vezes, e agora eu espero que possa haver ação e também, né, possam rever essa questão dos pacientes. Gostaria também de agradecer os moradores do distrito de Pontalete, que tanto nos ajudaram no Bota Fora. Foram 2 caminhões retirados, um caminhão de lixo de bastante entulho, inclusive de uma moça que não tinha condições de pagar uma caçamba, e um caminhão de material reciclável, que vai tanto ajudar a Atremar
A gente sabe que esse lixo iria para o lixão, para o aterro, e agora vai ser reutilizado lá na Tremar, gerando renda para o município e para a Associação dos Catadores. Eu agradeço todo mundo do Distrito Ponta Leite, eles pediram para que a gente possa colocar na próxima programação para voltarem. Assim que a gente já fizer toda a cidade, a gente vai voltar lá. Agradeço também o vereador Maciel, que esteve presente lá com a gente, e a gente espera poder continuar aí com todos os trabalhos. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, todos sabem que eu acho só o vereador que não tem conhecimento disso. Galhos, sofá, cama velha, qualquer hora que você ligar para o Robinho e falar que vai colocar para fora, ele vai buscar. Agora, que eu saiba, é lei, entulho é proibido, até tem uma multa de R$7.000 para quem joga entulho fora. Então, onde está o erro? E hoje o secretário, ele e o Celso, conversando comigo, ainda falou que quando a pessoa é muito carente, eles vão ceder sim a caçamba. Então, quem está mentindo aí na história? Tem alguém mentindo. Vereador, aí. eu gostaria de fazer uma diferenciação, tá? Quando a gente fala de entulho, a gente fala de objetos em geral. Aí o que o Robinho é permitido pegar? Lixos como armários, móveis velhos, coisas velhas. Lixo de construção, restos de paredes, blocos, isso ele não pega, nós não pegamos no Botafora em momento algum. Quando se trata de entulho, se trata de algo em geral. Quando se trata de lixos, né, entulhos em geral, a gente classifica em dois grupos. O lixo, que é o o Botafora pega, que é onde aquelas pessoas ficam acumulando nos seus quintais, juntando rato, barata, escorpião, traz doença, é um problema de saúde pública. Quando a gente fala de pessoas que acumulam, né, acumuladores de lixo, a gente fala de algo de saúde pública que é de doença, a pessoa é doente, a pessoa que acumula lixo em casa é doente. Então, o que a gente pega no Botafora são esses lixos. Quando se trata de construção, essas coisas todas, lixo de construção, aí é caçamba. Enfim... eu acredito que todos aqui têm o seu posicionamento e é importante ouvir os posicionamentos que são contrários aos nossos com muito respeito e dignidade. Passaremos agora ao próximo vereador, Maciel Ramos. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento o secretário, vice-presidente, vereadores, vereadora Valéria, público presente, funcionários dessa casa, imprensa escrita e falada. Eu queria começar aqui falando sobre... Eu acabei de chegar aqui, veio um pai de aluno da zona rural, cobrando a respeito que ele está tendo que trazer os filhos, a filha dele para ter aula, porque um dia um ônibus quebra, outro dia um ônibus engastaia, uma carreta que para atravessada na pista, na estrada de terra. Então, queria que nós tentasse contribuir para ver o que possa ser mudado. Aprovamos, algum tempo atrás aqui, para a compra de um ônibus. Tinha que ter uma maneira de acelerar um pouquinho, 7 ônibus. Então, se 7 ônibus chegassem, fosse uma coisa, ajudaria muito. Quebra um ônibus, não tem, então fica muito difícil. É uma cobrança que todo dia tem gente cobrando a gente, e com razão. Então, cabe a gente cobrar e tentar resolver isso o mais rápido possível. Outra coisa, me solidarizo a todos os pacientes oncológicos, né, que fazem esse tratamento. A gente sabe a dificuldade, só quem tem alguém em casa, um parente, sabe como que é difícil. Então, vocês podem ter certeza que a gente está aqui para apoiar vocês, para fazer o possível, para que não cabe com com esse veículo para ajudar nesse transporte, que nessa hora é tão difícil para todo mundo, né? Então, fica aqui, né? Pode contar com o meu apoio, que eu vou fazer o possível para tentar ajudar vocês também, tá? E fizemos uma visita no centro de especialidade para ver o andamento das obras. Então, já está sendo pintado, está arrumando o telhado, trocando o telhado inteiro. Então, se Deus quiser, daqui uns dias já está disponível também para a população, né? E agora eu queria falar do projeto Botafora. Quem não acompanha, eu acho que nem deve falar. Na minha opinião, isso é uma opinião, cada um tem a sua. Agora, você falar que um projeto que recolhe 100 caminhões, você fala que um projeto desse não é viável, que não... Infelizmente, eu tenho que discordar, Antônio. É 100 caminhões. Se a população nós passou hoje, ele joga amanhã, aí já não é problema nosso. Agora, você imagina se não fosse nós para tirar esses 100 caminhões? E aí?
Olha quanto choveu esse ano, quantos casos de dengue nós ajudamos a contribuir, tirando esses entulhos, esses lixos. Então, eu queria que um dia você participasse. Aí sim você poderia falar. Caso contrário, eu não admito que fale de um projeto que todo mundo que já vê e conhece o projeto fala bem. Então, a tua opinião eu tenho que respeitar, mas não concordo, tá? E continuarei, igual o Daniel falou, eu sou um dos que mais participo e pode contar comigo, independente de qualquer coisa. O Robinho é prova, todo mundo da prefeitura, todos os ajudantes que vão, o empenho que tem, a dedicação. Tem a turma da imprensa que acompanha, vê o nosso trabalho. Desmerecer um trabalho desse eu não concordo e não aceito. Então, isso é uma opinião tua? Eu acho que não. Tá? Mas uma boa noite a todos, fique com Deus. Passaremos agora à próxima, a vereadora Valéria Evangelista. Excelentíssimo senhor presidente, do qual cumprimento a mesa, vereadores aqui presentes, funcionários desta casa, imprensa, todos que aqui estão, familiares, pessoas que fazem um tratamento oncológico, todo o meu respeito, minha solidariedade, as pessoas que estão nos acompanhando, internautas, meu boa noite. Inicialmente, eu gostaria, né, as pessoas já trouxeram notícias aqui sobre o transporte, né, das pessoas, dos pacientes, né, que fazem um tratamento em Varginha e em outras cidades, mas eu gostaria que se fizesse isso por escrito, senhor presidente. Eu solicito que esta casa encaminhe um ofício, né, de como que está o serviço do transporte dos pacientes oncológicos a Varginha, de Três Pontos a Varginha e também as outras cidades. Porque aí nós vamos ter aqui por escrito também esta resposta. E aí sim a gente pode repassar a vocês. Toda minha solidariedade, novamente, estou reforçando. A gente sabe da luta de vocês e respeita. E muito obrigada de ter vindo nesta casa para estar realmente colocando essa dificuldade de vocês e dos familiares de vocês. E que essa casa também, com certeza, todos os vereadores que quiserem assinar junto comigo este ofício, podem assinar, para que a gente também possa estar junto com todos os familiares, com todas as pessoas que fazem o tratamento. Obrigado, senhor presidente. Vamos à nossa semana, né? Na última semana mantivemos uma agenda intensa, com presença, diálogo, mas acima de tudo, também de cobranças por resultados concretos para a nossa cidade. Participei de uma live no Estúdio Live com a Jéssica Oliveira, onde abordamos temas relevantes da nossa atuação, com destaque ao Parlamento Jovem. É fundamental aproximar a população da política, mas principalmente formar jovens conscientes, participativos, porque é assim que mudamos a realidade, com participação. Estive também em reunião direta com o prefeito, com a presença de outros vereadores desta casa, onde nós levamos demandas urgentes da população e solicitamos posicionamentos claros sobre questões que não podem mais esperar. A situação dos moradores, né, que estão em situação de rua, a organização da Zona Azul, limpeza da cidade, execução da Operação Tapa Buracos, concurso público, entre outros assuntos. São problemas recorrentes que exigem planejamento, eficiência e respostas efetivas. A população precisa de solução, não apenas de encaminhamentos. Estamos acompanhando o desfecho de cada item que foi discutido. Participei ainda da reunião com a doutora Bruna, do Comitê Gestor do Programa Três Pontas por Elas, onde tratamos de ações para fortalecer a Procuradoria da Mulher, juntamente com o presidente desta casa, na estruturação do Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que é o CIAM. E é preciso sair também do discurso e garantir na prática a proteção e acolhimento às mulheres, como esta casa fez, aprovando a Procuradoria da Mulher. Então, essa casa tomou atitude certa. A gente trouxe a ideia, trouxe o projeto e todos aprovaram com votos unânimes. Então, parabéns, essa casa tomou atitude.
Ministrei também mais um encontro com jovens do Parlamento Jovem, reforçando a importância da participação política. E aqui faço um destaque: formar jovens conscientes hoje é garantir uma sociedade mais responsável amanhã. No último sábado, agora, dia 11 de abril, eu estive também nas atividades do Dia Mundial da Saúde, que foi promovido pela Secretaria Municipal da Saúde, do Parque Vale do Sol. Ainda comentei aqui com as mães, com as pessoas que fazem o tratamento, né, que não ficaram sabendo deste encontro. Seria ótimo ter levado a demanda também neste local. Ações importantes de prevenção, orientação e cuidado com a população. Mas é importante lembrar, saúde não se faz apenas com eventos. É preciso continuidade, estrutura e atendimento de qualidade no dia a dia. Então, senhor presidente, seguimos firmes, fiscalizando, cobrando, acompanhando de perto cada demanda. O nosso compromisso é com a população e com resultados reais. Meu muito obrigada. Passaremos agora para o próximo vereador inscrito, o penúltimo da noite, vereador Geraldo José. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário da mesa, vereadora Valéria, nobres vereadores, imprensa, público presente, pessoal que está aqui hoje com os cartazes da oncologia, pessoal que está em casa, funcionário da casa, uma boa noite. O que eu trago aqui no primeiro momento, mais uma vez, nessa segunda-feira, é sobre a oncologia dos pacientes. Hoje eu estive às 5 da manhã na rodoviária de Três Pontas. A minha opinião, desculpa aqui o prefeito, o secretário, o subsecretário, a todos da saúde, que eu respeito muito a área de saúde. Teve um senhor que saiu da casa dele às 4h30 da manhã a pé, lá de Cidade Jardim, para ir para a rodoviária. Olha o risco que ele correu. Outro saiu lá de Santa de Virgens, a pé. Outra lá de Santo Virgem. E o outro é lá do outro bairro. Então, o que eu digo ao prefeito? Cortar gastos. Aonde mais? Você está pagando pelos seus erros, que eu falei desde setembro que o município está sem dinheiro. Está sem dinheiro. Mas tirar o carro do cidadão com essa doença tão dura, tão cruel, e ter que montar na carroceria de um ônibus. E eu tenho aqui, o motorista mandou áudio para mim, que lá dentro de Varginha pica lugar na hora de vir embora. É um desespero danado, verídico. Oh, é uma vergonha, prefeito. É uma vergonha, o senhor que assina. Se o senhor criou aqui 14 cargos, dinheiro desperdiçado, cargos, dinheiro ao ralo, que a maior parte desses vereadores aprovaram os cargos, eu falei, vai faltar dinheiro. E aí, e agora? E agora? Senhor prefeito Luizinho, que trabalhou na saúde. Então é vergonhoso. É vergonhoso mesmo o que está acontecendo dentro da nossa cidade, Três Pontas. Saúde não se mexe. Saúde você se amplia ela. Você dedica a ela. Quando você é um prefeito, quando você é um secretário, quando é um vereador. É uma coisa que eu não gosto de falar aqui, é de saúde, de bater. Porque eu sei que é difícil um pronto-socorro, um hospital, um secretário de saúde, mas não pode deixar acontecer isso. Eu ponho no lugar do prefeito, no lugar de um vereador, de um secretário. Você pensou se a mãe de um de nós, de um vereador, um pai, nós ia aceitar sair às 4 da manhã para ir para a rodoviária para fazer o tratamento em Varginha? Então, é vergonha, eu não estou fazendo política aqui. Teve várias pessoas que me procuraram, várias pessoas. Então, eu estou com vergonha de ver aqui hoje cartaz implorando um carro para levar. Limpa o gabinete seu, senhor prefeito. Tantos à toa lá dentro, limpa o seu gabinete do vice, tira um tanto de cargo, se você quer cortar gasto.
Não quer cortar gasto? Limpa os cargos, seu gabinete. Mas não tira dinheiro aonde precisa, que é do povo da saúde, de pessoas simples. Pelo amor de Deus. Você foi um cara que trabalhou na saúde. Você sabe que é doloroso. Você sabe que é difícil, prefeito. Limpa seus cargos. Limpa seu gabinete. Faz o limpa dentro da prefeitura. Senão vai ser tarde. E quem está sofrendo é o povo simples, o povo pobre com a sua administração. Me desculpa, prefeito. Não é só educação, não. É em todas as áreas. Não é só a saúde, não. Me desculpa. Educação está errado. Está tudo errado. Será que o senhor não vê? Até quando? 1 ano e 4 meses de administração. Errada. Não está administrando para quem precisa. Quem precisa é o povo. É o ser humano. As pessoas de idade que vão fazer uma consulta, que vão em Varginha. E outra coisa. Fiquei sabendo que está marcando só exame de urgência. Diz que está com pia de exame lá. Eu quero saber disso também. Me desculpa meu desabafo aqui, porque eu tenho mãe, tenho família, e pessoas de idade não pode passar por isso, presidente. Passaremos agora ao secretário da mesa, o último vereador inscrito, Matheus Dias. Senhor presidente, boa noite. Quero estender aqui meu boa noite também a todas as pessoas que estão aqui presentes. Senhor presidente, quero dar aqui minha breve opinião sobre o projeto Bota Fora, né, como os vereadores Maciel, Daniel aí, queria complementar a fala deles aqui. Se o projeto Bota Fora, na minha opinião, fosse um fracasso, não teria, né, todos esses caminhões aí de entulho e também entre outros materiais recolhidos neste tempo aí que vem caminhando o Bota Fora, que já vai aí para o 2º ano. Então, o projeto Bota Fora, ele dá uma oportunidade das pessoas mais humildes de colocar aquilo que ela quer, né, que está incomodando na sua casa, para fora. E assim, pensa bem, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela tem que alugar uma caçamba, 2 caçambas, no valor de 250, 300 reais, para estar retirando todo esse material. Dá um desequilíbrio. Essa é a minha opinião. Então, parabéns pelo projeto Bota Fora, projeto que eu já estive presente, hoje estou afastado por questões familiares, mas pretendo voltar. E o projeto Bota Fora tem todo o meu apoio. Segundo, senhor presidente, sábado, o último sábado agora, né, tivemos o nosso 2º encontro relacionado à fibromialgia. Queria agradecer aqui também à secretária de Educação, subsecretário Felipe, né, por ter disponibilizado uma palestra do doutor Lucão, né, pessoa de muita qualidade, domina a área que ele trabalha. Então, creio eu que foi uma palestra muito importante, benéfica, para todas as pessoas que participaram do encontro da fibromialgia no último sábado na Escola Ferracioli. Quero que eu envie também, senhor presidente, um ofício à diretora da Escola Ferracioli, que nos deu todo o suporte, nos deu todo o apoio para que acontecesse na tarde de sábado o encontro. Falo aqui também, né? Estive no centro odontológico semana passada. Quero dizer aqui também e já declarar o meu máximo respeito a todos os servidores e profissionais da área da saúde do nosso município, inclusive aos profissionais que trabalham na Secretaria de Saúde. Estive no centro odontológico porque a população pediu, né? E se a população me chamou, ali eu vou. Estive por lá pontuando, né, algumas irregularidades nas obras lá na infraestrutura do centro odontológico. Imagina bem, lá é um centro cirúrgico. Centro cirúrgico temos que ter ar condicionado.
Isso os profissionais de saúde que trabalham lá no centro odontológico me passaram. Temos ventiladores. Isso é um perigo. Num centro cirúrgico ter ventiladores, ali circula várias bactérias. Então, o certo é ter ar-condicionado. Certo? E também dou aqui todo o meu apoio, né? Como aí já consegui aqui, como foi dito, quero que dizer também, né, que o deputado federal Mareringe já destinou 100 mil aqui voltados para a saúde, que vai ser utilizado nos postos de saúde. E a Secretaria de Saúde tem todo o meu apoio para estar, né, melhorando de alguma forma, não só o centro odontológico, mas também todas as áreas estruturais aí da saúde que tem na nossa cidade. Continuo aqui dizendo, né? Tenho máximo respeito a todos os servidores da saúde. Falo aqui também, né? Professor Cleito, aqui foi lida a emenda aqui por mim, mas não podemos esquecer também que para o hospital, né, em via do deputado, conseguimos 3 mesas cirúrgicas e 3 macas de parto. Então, ali, para um dos momentos mais importantes da vida da mulher, foi cedida, né? A pedido meu e também o recurso financeiro do professor Cleito, essas mesas cirúrgicas, essas macas, para que a mulher ali, no seu momento especial, no momento mais especial da sua vida, tenha ali o conforto e também a segurança de gerar ali o seu filhinho. Senhor presidente, quero dar aqui também a minha opinião, né, aos pacientes oncológicos aqui. Quero que levantem seus cartazes, por favor. Transporte digno. Ninguém decide ter câncer, mas sim toma um herói quando desmente a doença. O câncer não é uma punição ou culpa do paciente. Ninguém quer ter um câncer. Na minha opinião, na saúde a gente só injeta, a gente não corta. Essa é a minha opinião. Meu muito obrigado a todos, uma boa noite, vamos para cima. Volto a cumprimentar todo mundo. Hoje vou usar a tribuna, preciso fazer alguns contrapontos aqui. Acho importante a gente ouvir a opinião do outro e também manifestar a nossa opinião e deixar claro aqui qual é o pensamento, né? Não apenas do Miller vereador, mas do Miller pessoa também, independente de presidência da Câmara ou não. Alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. Na semana passada, eu tive uma fala aqui a respeito do recesso do feriado e teve algumas pessoas que me abordaram achando que, de alguma forma, eu estava dizendo que o pessoal que trabalha nos postos de saúde não precisam descansar. Em nenhum momento eu falei isso. Todo trabalhador que trabalha, principalmente com saúde, que é um lugar pesado, é um lugar onde trata pessoas que estão em extrema fragilidade, vê famílias inteiras isoladas, lida com a morte todos os dias. Todas as pessoas precisam de descanso. Então, quero reafirmar aqui que a minha cobrança foi em relação ao prefeito, ao escolher, né, optar em fechar os postos naquele recesso de quinta e sexta-feira e acabar sobrecarregando o pronto atendimento. A minha sugestão foi que ele fizesse uma escala, que as pessoas que fossem trabalhar ou através de revezamento, elas certamente receberiam o devido para estar ali atuando, né, dentro das suas possibilidades, dentro, né, das suas vontades, enfim, dentro daquilo que o contrato permite, que o concurso permite, enfim. O que não pode, por exemplo, é fechar o posto, sabendo que as pessoas precisam de atendimento médico muitas vezes, né? A doença, a doença não escolhe o dia. Então, em nenhum momento eu quis desvalorizar os profissionais dos postos de saúde, dizendo que eles não merecem descanso. Eles merecem, assim como todos os outros, né, servidores, seja do PAN, da Santa Casa, todos os outros. Então, venho aqui só fazer esse acréscimo, tá? Em relação eu preciso manifestar aqui em relação à oncologia, né, ao transporte das pessoas que estão em tratamento do câncer, tá? Imediatamente, quando vi os senhores aqui, eu chamei o prefeito e pedi um posicionamento dele em relação a isso. E o posicionamento dele foi o seguinte: vou pedir, inclusive, que ele envie isso formalmente, por escrito mesmo, para nós, amanhã, para selar um compromisso dele com a população de Três Pontas, para que a gente tenha esse documento aqui e em qualquer momento que isso não aconteça, a gente possa cobrá-lo devidamente.
Pacientes em tratamento com quimioterapia e radioterapia continuarão indo normalmente com transporte público cedido pela Prefeitura Municipal. Pacientes que irão em consulta após o encerramento do tratamento e que conseguem andar, caminhar com tranquilidade, irão de ônibus. Esses ônibus deixarão eles na porta do Hospital Bom Pastor. E ele também pegará essas pessoas na porta do Hospital Bom Pastor. Então, essa é a fala dele. Não vai cessar, é uma fala do prefeito. Não vai cessar, tá? Se houve esse pensamento, ele já voltou atrás. Isso ele não falou se houve ou se não houve esse pensamento. Porém, a gente está pedindo por escrito, peço a Elisângela que oficie a prefeitura, porque eu quero que ela cele o compromisso conosco de que isso é uma realidade. Tá? Porque caso ele não venha a cumprir, a gente tem algo documentado da Prefeitura Municipal de que ele precisa cumprir aquilo que ele diz. Correto? Então agradeço ao prefeito pela prontidão em me responder e quero muito pedir a ele que isso aqui que ele me disse seja firmado e se realize, se concretize. Bom, passarei aqui a falar sobre a crítica feita ao Botafora, ao projeto idealizado por alguns vereadores, em conjunto com o Robinho e Secretaria Municipal de Obras. E eu penso o seguinte: os garins limpam as nossas ruas todos os dias e no outro dia está sujo de novo. Não é por isso que os garins pararam de trabalhar. A gente recebe pessoas em postos de vacina todos os dias para vacinação. Mesmo assim, grande parcela da população brasileira não se vacina. E não é por isso que a gente vai parar de vacinar. Tem associações pequenas que tratam de 10, 20, 30 crianças. Não é porque é um público pequeno que elas fecharão suas portas e pararão de trabalhar. Pequenas ações movem grandes moinhos. Se a ação é pequena, às vezes irrelevante para alguns, a gente compreende perfeitamente. Mas não é porque ela é pequena que ela não é relevante ou importante para a nossa sociedade. Foram 100 caminhões de móveis, entulhos, que as pessoas acumulavam nos seus quintais, nas suas garagens, e que não sabiam aonde desovar, aonde deixar isso. Então a gente precisa continuar fazendo. Quem despreza o pequeno não suporta o grande. É isso que a gente tem que entender. E sobre aquele projeto de 14 cargos criados pelo prefeito municipal, realmente chegou para nós um projeto aqui de lei vindo do Executivo com 14 cargos. Porém, emendas foram feitas, ficou 6 cargos comissionados de contrato, tá? 6 cargos, e 3 que iriam para o concurso público. Esses 3 são obrigação da nossa legislação federal. Ou o município recebe algumas sanções, algumas punições, tá? Então, esses 3 cargos aí, que é 2 de psicólogo social e 1 de advogado para o SUA, Sistema Único de Assistência Social. Eu gostaria de ressaltar que desses 9 cargos, nenhum foi chamado ainda justamente por falta de recursos. Então, não tem ninguém ainda ocupando esses lugares. Gostaria de relembrar aqui que temos 2 secretários que assumiram as pastas e que não recebem como secretários. O Maicon, na Secretaria de Cultura, que não recebe como secretário, recebe apenas como vice-prefeito, e o Marrom, na Secretaria de Esportes, que não recebe como secretário de Esportes. Ele recebe pelo cargo dele, que é diretor do CAIC. Então, gostaria de fazer essas pontuações, que elas são extremamente importantes e relevantes para que a população tenha ciência. Agradeço a todos por me ouvir com respeito e sigamos aí na nossa reunião de hoje. Pela ordem, senhor presidente. Senhor Miller Bueno de Andrade, presidente da casa, cumprimento o senhor Matheus Dias, secretário, os demais vereadores, vereadora Valéria, o público presente, aqueles pacientes da oncologia, a nossa imprensa, os servidores da casa e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, houve a denúncia, agora há pouco, do fiscal, né, o vereador, sobre a chefe de transporte. Isso me gerou uma preocupação, porque eu conheço a servidora e é até então de muita idoneidade. Eu conversei com ela aqui agora há pouco, ela diz que ela foi a Varginha, é fato verídico, mas ela foi em carona, porque o carro da prefeitura ia buscar peças. Está morando lá e foi buscar peças. Ou seja, o carro não foi levá-la exclusivamente para a sua casa. Ela justificou isso porque se o carro está aí na Varginha, nada impede ela de ir com
com o veículo, porque ela está indo buscar peças. E hoje ela mencionou que ela foi no carro particular dela, o vereador Antônio, buscar peças também para o município. Ela narrou essa situação e disse que ela foi buscar peças no carro dela e ela tem que comprovar, através de aplicativos, que ela sempre vai em Uber ou aqueles carros de carona, e que ela tem que comprovar das vezes que ela foi de carona, é porque o veículo já ia fazer alguma operação na cidade de Varginha. E, de todo modo, ela está à disposição para explicar tudo em eventual procedimento administrativo, e ela está à disposição, mas, na verdade, o veículo não vai exclusivamente levá-la até Varginha. Ela pegou carona em algumas vezes, e outras vezes ela foi com o próprio carro buscar as peças dos ônibus, foi isso que ela me passou. Aí eu fiz questão de mencionar o vereador Antônio, porque ele trouxe a informação, e nada mais justo que ele tome conhecimento também do outro lado da história, da versão apresentada pela servidora. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Pela ordem, senhor presidente. Inclusive, falando com o senhor prefeito mais cedo, já tem várias denúncias, não é só a minha, não, tem várias denúncias. Estranho, né? O carro lá da educação, vindo de Varginha, 6h16 da manhã. O que será que está aberto a hora dessa, hein? O que será que está aberto a hora dessa? 6h16 da manhã, o carro vindo de Varginha. É uma vergonha. O presidente, Passaremos, pois não? Só um instante aqui, porque eu ia até me inscrever, mas começou, cheguei, não deu tempo. Fazer um agradecimento aqui ao nosso deputado, primeiramente cumprimentar a todos, né? Dizer aí que a gente está solista com o caso eu tive lá na prefeitura, conversei bastante com respeito a esse transporte aí, até o Milho me passou mensagem aqui, eu te falei. Agradecer ao nosso deputado Diego Andrade, que conseguiu lá, né? Hoje nós fomos contemplados com o Ser 4 Papai, que é uma coisa boa também a ser dita. E só um detalhe, presidente, que é o seguinte: o município está fazendo uma resposta que ele foi notificado pelo excesso de gasto com a saúde. Porque o município tem que gastar 15%, ele está gastando 36,1%, e isso não é tão permitido, porque os outros serviços ficam a ver navios, né? Então, está tendo que fazer essa resposta, tudo. É claro que a saúde tem uma demanda muito grande, mas os outros setores também são necessários ter. Então, tem, né? A educação gasta tanto, a saúde gasta tanto, mas a saúde teria que estar gastando 15%, está gastando 36,1%. Por isso, essa notificação. Só complementando a fala do professor Popó, né? No caso, Ser 4 aí, que a PAI conseguiu e conquistou hoje, através da ajuda, né, do gerente que está responsável lá pelo Ministério da Saúde, Margonari, e através da intervenção do deputado Diego Andrade, quer dizer que ela vai poder atender agora as pessoas que são deficientes visuais. Aqui na nossa microrregião, isso atinge cerca de 500 mil pessoas. Então agora ela tem capacidade e recebe ajudas aí para poder, a partir de agora, fazer essa captação e transcorrer de uma forma justa, legal, idônea, pessoas que são deficientes visuais. Nós passaremos agora, né, já que não tem a ordem do dia, ao nosso grande expediente, onde os vereadores interessados podem fazer uso da palavra nos nossos últimos 30 minutos de sessão. Passaremos para a vereadora Valéria, primeira inscrita nessa noite. Eu reitero meus cumprimentos a todos. Somente comunicando que amanhã nós teremos visita técnica da Assembleia Legislativa, juntamente com o representante, né, da PUC. Essa visita técnica é para acompanhamento dos trabalhos do Parlamento Jovem. Nós já respondemos um questionário que eles enviaram, com todos os dados, com tudo que eles precisavam de informações. E estaremos juntamente com Lavras, Nepomuceno, Guapé, Boa Esperança e a nossa cidade, porque nós formamos o Polo Sul 3. Então, é mais uma informação, né, de que a gente vai estar aí respondendo, né, pelos
trabalhos da Escola do Legislativo, juntamente com o Parlamento Jovem desta casa. Obrigada. Passaremos agora ao vereador Geraldo José, segundo inscrito na noite. Boa noite, presidente, mais uma vez, público presente. Eu só vou pôr um áudio aqui. E vou... Fala, Rui. As coisas, bom dia. Eu fiquei sabendo que você foi lá na rodoviária hoje cedo, rapaz. Aqui, vi o que você pode fazer para nós, porque esse povo, rapaz, pôs os passageiros de oncologia para ir no 11 de linha, rapaz, tá uma dificuldade. Entendeu? Você chega lá, tem que ficar andando com eles dentro de Varginha. Depois, eles terminam a consulta deles, não tem horário de ônibus, eles têm que ficar lá no relento, esperando. Entendeu? Tem que sair da rodoviária, ir lá no Bom Pastor, buscar eles. Aí eles ficam estressados porque tem que ficar lá esperando. Os passageiros ficam estressados, tem que desviar a rota para poder pegar eles lá. Tá difícil. Então tá aí um trecho do que eles estão passando. Não é mentira, é verídico. Então eu quero que tome providência a prefeito e Secretaria de Saúde. Se está gastando além do que pode, está fazendo errado. Mas na saúde, você tem que manter ela. O ex-prefeito Marcelo Chaz manteve ela. Tinha remédio para os pacientes que não tinham condições de comprar, que foi arcado pelo dinheiro do município. Teve vereador que desconcordou de mim, mas é verdade, né? Que até a menina veio aqui, ela não conseguiu falar por que o Marcelo pagava esse remédio. Trabalhava certo, hoje, infelizmente, não tem uma estrada rural para transportar os alunos de todos os lados. É reclamação todo dia. Ônibus quebrando todo dia. Tem que buscar a peça em Varginha. Dentro do almoxarifado de Três Pontas, não tem uma pá, não tem uma chave mais, não tem um garfo para pegar as coisas na rua, não tem um barde de graxa para engraxar os caminhão, os ônibus, não tem nada. Hoje me disseram isso, amanhã eu vou verificar. O prefeito fechou uma escola. A saúde, que eu não gosto de falar, temos que torcer para fazer o melhor. E não é a gente que está aqui querendo fazer política. Aí, ó, tá a prova aí, ó. Tá a prova às 5 da manhã, 4h30 eu levantei para ver. A pessoa sair da casa, eu ia acompanhar até em Varginha. Mas eu tinha outros compromissos. Então, não é a gente. Né? Agora, eu falei dos cargos, se não nomeou os cargos, tudo bem, mas não adianta nada. Se está respondendo por 2 secretarias, ótimo. Mas tem outro jeito de cortar, sim, o senhor sabe da folha de pagamento. Tem lugar dentro do município que está inchado. Infelizmente. Não é concursado, não é nada que está lá, não tem nada contra. Tem que mexer. Tem que fazer algo. Luizinho sabia que ia ser difícil. Desde meados de setembro, eu estou falando para ele. Para que foi lá, gastou 3,5 milhões, quase 4,5 milhões numa festa de rodeio de peão? Agradou um tanto de gente? Agradou. E agora? Cadê os cantores que levou 500, 600 mil para dançar lá, para cá? Aí o povo está aqui. Cadê? Vai lá atrás dos cantores, prefeito. O tanto de dinheiro que vocês pagou para eles. E aí? É bonito festa? Isso que eu falo. Não sou contra. É bonito um carnaval? Ah, não gastou. Gastou dinheiro público, sim. Tudo é dinheiro público que gasta. Tudo. Vai de onde sai o dinheiro, presidente? Os dinheiro que é investido. De onde que sai? De onde que sai? Dinheiro público. Infelizmente. Então, eu tenho muito medo. Eu, infelizmente, faço meu representante, que meu papel, fui eleito para o povo e vou brigar sempre. Não vou jogar a toalha, jamais, jamais. Mas precisa
o Luizinho tomar cuidado. Luizinho e seus secretários, as pessoas que estão do seu lado. E tem coisa pior para vir aí, hein? Tem coisa pior. A hora que eu tiver a documentação na minha mão, que eu trabalho com documento. Isso aqui da oncologia está acontecendo ao vivo. Você tem aqui denúncia, provas, né? E está acontecendo coisa pior dentro do nosso município. Por quê? O prefeito não levanta, igual o Roberto falou, não levanta do seu gabinete. Não vai dentro da Secretaria de Educação, não vai dentro da Secretaria de Obras. E outra coisa, Luizinho, vamos parar de viajar. Vamos parar de viajar. Não precisa viajar 4 semanas em seguida. Presidente, outra coisa, se está precisando de dinheiro, com toda a sua experiência, já não pode fazer o levantamento da Câmara para devolver um dinheiro para ele fazer um investimento na saúde? Para ele chegar até o final do ano? O que o senhor acha? Uma devolução certa e honesta, porque você trabalha economizando aqui na Câmara, né? O senhor segura viagem de vereadores, o senhor é imponente com isso, a gente tem certeza. Né? Não vou mentir aqui que o senhor segura para devolver. Né? Nós discutimos muito. Mas pode o Luizinho devolver para ele investir lá mais um pouco. Já gastou igual o Popó falou muito, mas nós não podemos deixar, principalmente em exames, oncologia, os mais graves, parados. Porque a gente fica triste. Né, senhor prefeito? O senhor é o prefeito. Foi eleito com 20 e tantos mil votos. E o senhor está à frente do município. Seja forte e firme. Tem que cortar. Eu sei aonde o senhor pode cortar. Mas da saúde, educação, o senhor tem que fazer o básico, o dever de casa. Senão, né, o povo vai perder muito. É o povo. O prefeito não vai perder, o vereador não vai perder. Porque o nosso salário, na última sexta-feira do mês, cai. A gente fica até com vergonha. A cidade assim ter que receber no final do mês, né? Triste. Vereador, respondendo a sua pergunta, a Câmara ela sempre devolve todos os anos aquilo que não foi gasto aqui. A gente realmente economiza muito, a gente segura de todos os lados, né? Eu tento ser o mais justo, mais honesto e mais transparente possível. E o ano passado nós devolvemos 1.800.000 para a Prefeitura, 600.000 foram destinados à folha de pagamento e os outros 1.200.000 foram destinados à área da saúde, tá? Tanto para a abertura de 7 leitos da UTI, os novos 7 leitos, que a gente só tinha 10, agora a gente tem 17, justamente por causa, né, desse repasse da Prefeitura, da Câmara Municipal. E os outros foram destinados aí também para a área da saúde, outros 600.000. Eu ainda não devolvi e não devolverei por enquanto, porque eu acredito que a Prefeitura tem que arcar com o recurso que ela possui. E a gente ainda está em abril, a gente não sabe como vai ser o segundo semestre. Às vezes acontece alguma coisa um pouco mais grave e a gente precisa ter uma reserva. E essa reserva, na minha concepção, é a nossa Câmara, que pode salvar muita gente e ajudar, de alguma forma, a desafogar algo que pode ser algo maior, algo bem mais problemático. Então, eu prefiro aguardar nesse momento, deixar o prefeito usar os recursos que a própria Prefeitura tem, porque é isso que ele precisa fazer nesse momento. Pela ordem, presidente, e temos que rezar para chegar até final do ano, porque tem 1.700 funcionários. Aí que é meu medo. Né? Não tem que falar. Não adianta esconder. Vamos... Não adianta nós esconder que a situação está difícil. Vamos aguardar, né, para ver aí os próximos meses e vamos acreditar que a gente é muito abençoado nessa terra do Padre Vitor. Vamos passar agora para o nosso terceiro e último inscrito no grande expediente, o vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, volto a cumprimentar a todos novamente. Gostaria de falar aqui também sobre o Ser 4 da PAI, né? Hoje o deputado gravou um vídeo
prefeito também gravou o vídeo falando do CER4, que é muito importante, vai gerar mais dinheiro, mais recursos para a PAI, né? Só que não falou dos veículos da oncologia. Mas agora até o senhor deu uma notícia boa aí que voltou atrás, vai resolver. Então, graças a Deus, né? Com os pedidos da gente, isso aí é o que o pessoal quer. Então, acho muito importante voltar atrás e atender a população que sofre tanto aí com esse tratamento de câncer em Varginha. Então, a gente tem que agradecer também. Eu peço desculpa aqui ao pessoal da Vila Marilena, ali da rua, da Avenida Nossa Senhora da Ajuda, na Praça Zé de Anchieta. Hoje começou uma obra lá de rede fluvial. É uma emenda minha que eu pus era para ter feito o ano passado, não concluiu, quase 200 mil, 170 e alguma coisa. E hoje, graças a Deus, começou a fazer essa obra lá, vai começar ali na praça, vai terminar na Avenida da Mina. Tem, acho que 2 ou 3 ruas lá que vai ser beneficiada com essa rede. E a água entra dentro das casas das pessoas. Então, morei na Vila Marilena há muito tempo, a gente tem conhecimento com o pessoal, conhece a dificuldade. E a água entrando dentro da residência. Tinha um moço que queria fazer um comércio. Não tinha jeito, que a água entra dentro da casa dele. Agora, se Deus quiser, vai resolver essa situação que é tão difícil. A água desce daqueles bairros ali da CEMIG, lá de cima, e entra dentro das casas. O Antônio falou aqui do carro do transporte lá da educação. Ele me chamou, me mostrou umas fotos hoje. Perguntou, eu estava lá, não, a gente não sabe. O carro sai todo dia, toda hora sai veículo, a gente não sabe para onde que o veículo vai. Então, situação difícil, mas o Rodrigo já deu a informação aqui sobre tudo que está acontecendo, já explicou. Então, acho que já está esclarecido, né? E se Deus quiser que roda tudo bem, acho muito importante, né? Então, a gente fica feliz. Sobre a mudança de trânsito em Três Pontos, até o de Mel está ali, a gente fica triste, gente, porque muda, depois volta atrás, vai lá, faz pintura na rua, troca placa, gasta, dá aquela dificuldade, dá acidente, bateu vários veículos aí que bateu. Eu não sei se alguém reclama, o que acontece, porque teve uma rua aqui no centro da cidade, foi apenas, segundo comentário, apenas um ligou para o prefeito e falou para ele que não aceitaria a rua dele ter a mão que o prefeito tinha posto, voltou atrás. Então, aí mudou, ali na Carvalho de Mendonça, descarregou o trânsito tudo na rua de baixo, né? Agora ficou difícil, o pessoal sofrendo. Tem gente que está quase separando da esposa por causa disso, briga, não consegue dormir, né? E aquele transtorno, agora voltou atrás a rua, pintou de novo. Então, gasta com pintura, gasta com tudo, com placa. Então, deveria verificar primeiro, gente. É teste, mas não pinta, não gasta dinheiro, não. Vamos fazer um teste primeiro, põe guarda, vê o que faz. Mas gasta, depois volta atrás. Então, vamos verificar direitinho, arrumar um engenheiro de trânsito para poder resolver essa situação. Porque pessoas que não sabem nada de trânsito, então não adianta ficar mexendo. É só gasto, acidente, batida. Então, precisa verificar direitinho para resolver essa situação. Aí fica difícil. Muda, depois volta atrás, depois muda de novo. Então, é complicado. Muito obrigado. Eu gostaria de ressaltar e enfatizar apenas uma coisa. Na minha concepção, a gente precisa ter um engenheiro de trânsito. Alguém que é formado para isso, alguém que é técnico nisso, porque não dá para ficar usando o objeto, né, o carro das pessoas, a vida das pessoas para fazer testes. Não é momento de teste, né? Com trânsito não se brinca, a gente não faz teste em trânsito. A gente tem que estudar o fluxo das ruas e pensar em possibilidades. Aquela rua dos expedicionários, ela realmente é muito problemática. Eu trabalho ali, eu vejo, estou lá desde 2023 e eu vejo que as pessoas não respeitam o trânsito. As pessoas são extremamente mal educadas no trânsito e não há coisas que segurem essa falta de educação no trânsito. Elas não respeitam placas, elas não respeitam sinalização no chão, elas não respeitam faixa elevada, porque logo depois que passa, acelera de novo. Enfim, a gente precisa entender. Aquela rua dos expedicionários, ela tem um fluxo muito grande. A gente entende que a Travessa das Flores, ali na Cônigo José Maria, também é muito problemática. Em uma semana, nós tivemos lá cerca de 3, 4 acidentes, o que é muito problemático também.
Mas a gente tem que entender e fazer um estudo, enquanto técnico de trânsito, sobre como desafogar aquele local, para não causar mais acidentes e também não afogar uma ou outra rua. Então, precisa de gente técnica. Não é momento de achismo, não é momento de teste, não é momento de, vamos ver. É momento de contratar uma pessoa que estudou para compreender o trânsito de uma cidade como a cidade de Três Pontas, que tem o seu fluxo de carros contínuo, tem os horários de pico, onde o trânsito fica mais caótico, tem hoje muitos veículos com poucas ruas transitáveis, justamente por causa de estacionamentos nas laterais dessas ruas, ruas de mão dupla, de ida e vinda, com 2 lugares para estacionamento. Então, assim, realmente, o número de carros cresceu demais e a cidade não acompanhou e não estava preparada para receber esse fluxo. Então, eu peço ao prefeito, por favor, já foi um pedido nosso, já foi pedido ali até abaixo-assinado, feito por vários moradores da nossa cidade, não apenas dos expedicionários, mas da Arthur Brandão, de outros lugares, pedindo isso. Então, eu estou pedindo agora novamente, aqui em plenário, para poder contratar um técnico em trânsito, uma pessoa estudada e técnica para lidar com o trânsito em Três Pontas. Muito obrigado. Presidente, o senhor permite? O senhor falando aí da expedicionário, pensa bem para o senhor entrar uma carreta lá no Trevo, na Carvalho de Mendonça. A hora que chegar ali na expedicionário, ela não faz aquelas curvas. Ali tem a faculdade, tem a igreja, tem a praça. Então, deveria pensar direitinho. Certo? É complicado. Tem que desafogar o trânsito no outro lugar. Ali, infelizmente, e a Carvalho de Mendonça está muito ruim, certo? Cheio de buraco. Então, precisava resolver essa situação. Então, tem que arrumar uma pessoa competente, é o que o senhor falou. Se não resolver isso aí, fica difícil, porque qualquer um vai lá, muda de um jeito. Não deu certo, vamos mudar de outro. Complica, pô. Então, precisa resolver de uma vez por todas. Ô, presidente, o senhor falou a verdade, não adianta, trânsito é perigoso. Agora, no governo do doutor Roberto, do Marcelo Chaves, veio um engenheiro de trânsito aqui, ele não deu conta. Veio um engenheiro, eu lembro. E falou para o Marcelo Chaves, quanto mais mexe, pior fica. E o Marcelo Chaves, nos seus 6 anos, ia várias reclamações de trânsito. Ele não mudou uma rua dentro de Três Pontas. E o trânsito fluiu. Né? Agora, mexeu na Carvalho de Mendonça, jogou tudo fluxo na expedicionário. Mexeu em 2 ruas. Mexeu de novo, jogou na do que eu moro, que sai lá. Então, Travessa das Suas. O que acontece? Só que Três Pontas, hoje, nada, tem 32 mil carros. Nós temos 60 mil habitantes. Fora o que vem das outras cidades. As ruas são as mesmas. Então, cada vez que mexe sem competência, pior vai ficar. Ele veste aquele santo, desveste o outro. Então, não vai adiantar. Então, eu acho que precisa aí mais tranquilidade. Muda uma mão, 2 acha bom, 10 não acha. Muda a outra, 5 não acha, 6 não acha. Então, para que mexer? Faz o estudo, vai pagar o estudo? Então, traz uma pessoa competente. Essa semana foram lá na Barão da Boa Esperança, fizeram uma lombada numa curva e não marcaram. Quase morreu gente. O povo já corre. Então, eu acho que é falta de uma disciplina danada. E não vai funcionar. Trânsito sem um profissional não vai adiantar. Tem outra coisa. Lá no Alto da Ipiranga, tem um semáforo lá. Todo mundo, vereador aqui, já pediu. Tem que pôr para funcionar. Mas quando funciona, vocês já foram lá para ver como é que fica? Fica uma fila de carro até lá no trevo. E não dá vazão para os bairros. Aí pôs o pisca-alerta. Mas é perigoso. Sabe quantos acidentes deu lá em 4 anos? Que está daquele jeito há 3 anos? 1 acidente por falta de atenção. Porque todo mundo tem atenção ali. E se pôr o sinal lá para funcionar, nós vamos ter um baita problema. Porque junta o da escolinha embaixo, aí os meninos de trânsito da Guarda Municipal para passar 2, 3. É direito? É. Aí vai ficando a fila vai até no trevo, que eu filmei. Então, uma situação, gente. O que é a situação? Uma rotatória no Alto da Ipiranga, que foi prometido, não fez. Outra rotatória aqui no pé da Ipiranga. E assim vai. Quanto mais mexe, eu acho que não adianta. E o povo não respeita também, né?
Não é, né? Infelizmente, não podemos jogar tudo em cima dos políticos. Quem dirige também não respeita o trânsito dentro de 3 pontos. Essa é a verdade também. Vários, né? Vários. O senhor sabe como é que funciona. Aí fica difícil. Eu gostaria de ressaltar aqui, inclusive aproveitar esse lugar que hoje nós estamos, para falar alguma coisa com a população, deixar até gravado aqui, se as mídias, as imprensas quiserem aproveitar, é muito importante. Para quem não sabe, toda cidade acima de 20 mil habitantes, ela obrigatoriamente precisa ter um plano diretor. Nesse plano diretor vai ter toda a questão de saneamento básico, de vias públicas, de tamanho de prédio, lá está tudo previsto. Então, por exemplo, se eu quero construir um prédio, lá está delimitado quanto de altura esse prédio pode ter na cidade de Três Pontas. E isso tem que passar pelos engenheiros da prefeitura, pelas pessoas da prefeitura, para saber se aquilo está dentro do padrão ou não. Porque se não tiver, o engenheiro responsável por aquele prédio tem que refazer. A nossa cidade, quando ela foi construída, e certamente era uma comunidade muito pequena, não tinha esse plano diretor, não tinha o número de pessoas suficiente, ela foi feita, principalmente aqui no centro, ruas muito estreitas, para passar apenas aquilo que era viável naquele momento. Charretes, carroças, cavalos, que era, né, o que a comunidade tinha. Carros muito estreitos, pequenos. Então realmente não precisava. Hoje, esses novos loteamentos, por isso que eles têm hoje ruas mais amplas, por isso que eles têm hoje, não pode fazer loteamento sem bueiro, onde vai cair água pluvial, porque senão vai inundar. A nossa Oswaldo Cruz, ela inunda toda vez que chove, justamente porque permitiram, lá no passado, quando ainda não tinha um plano diretor, a construção de casas próximas a um córrego, onde passa água. Então é óbvio que quando chove e a água e o córrego enche, ele vai transbordar. É por isso que entra água na casa e no comércio das pessoas. Então, por isso que é importante nós estarmos atentos como fiscais, como legisladores, no nosso plano diretor, para que ele esteja atualizado, para que ele seja seguido, pensando não no agora, pensando no futuro, nesses novos bairros que estão sendo introduzidos em Três Pontas, porque hoje readequar uma rua no centro da cidade é impossível, porque tem que destruir as casas, tem que destruir passeio, e obrigatoriamente tem que ter o passeio para as pessoas poderem transitar. Então é completamente inviável. Então, para vocês entenderem, o plano diretor ele existe e ele precisa ser seguido e sempre precisa ser e estar atualizado, para que no futuro, daqui 20, 30 anos, não haja os problemas que nós enfrentamos hoje, principalmente no centro da cidade. Bom, gente, muito obrigado, agradeço a presença de todos vocês, declaro a sessão devidamente encerrada e convoco todos os vereadores a estarem conosco na próxima quinta-feira, porque na semana que vem nós temos feriado segunda e terça, então a nossa sessão passa para quinta-feira às 18h30. Tá? Agradeço a presença de todos e continuamos sempre fazendo o nosso melhor.